Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha e ontem eu fiz uma live. A live saiu, logicamente, né? Apesar dela, no início ali, eu acabei não mudando um pouco do que eu estava querendo falar, que era especificamente sobre a espetacular live que o professor Marcos fez, de 6 horas, inclusive eu assisti a live toda, né? E pela primeira vez eu assisti uma live completa num dia só. E a live foi espetacular, no sentido de que ele apresentou, ele leu completamente o artigo que foi citado por outras pessoas, e mesmo o cara lendo as 20 e tantas páginas do artigo, as pessoas estavam tentando enganar o seu público, dizendo que o artigo não tinha sido lido completamente, ou então que estava sendo lido errado. Aí eu te pergunto, como é que você lê algo errado? Você pode até fazer na sua resenha, né, ou seja, no seu resumo, até no seu comentário, você pode até fazer algum comentário tentando desvirtuar o assunto, como eu já vi em canais de outras pessoas aí, e eu já, inclusive, mostrei aqui um vídeo em que o rapaz estava distorcendo as palavras, aliás, as palavras escritas do professor Oswaldo, né, doutor Oswaldo, e o cara dizendo uma coisa e o cara tentando dizer outra. Então eu já vi isso, ou seja, para poder acomodar os seus desejos dentro daquilo que estava sendo proposto por outra pessoa. Então essas coisas são incríveis, né? Então no meio do caminho entrou um personagem e essa pessoa tentou, é, quer dizer, tentou não, ele falou lá, e eu, como eu já disse, eu gosto de ver as pessoas falarem, ou seja, é muito deselegante você, uma pessoa entrar no canal e não conseguir falar, ou seja, você nem ouvir o que essa pessoa falar, mesmo que está falando, ouvir o que essa pessoa está falando, mesmo que você não goste, ouça o que a pessoa está falando. Quer dizer, há momentos de interrupções que você deve fazer quando essa pessoa começa a passar dos limites, por exemplo. Começa a ser desrespeitoso, você recebe. É a mesma coisa você receber alguém na sua casa e essa pessoa ser desrespeitosa com você. Então, pô, é complicado. Mesmo que eu tenha me sentido desrespeitado em alguns momentos pela forma como que o cara estava tratando o assunto. Por quê? Porque e eu nem sabia que esse cidadão era um defensor do flavianismo. Eu nem sabia que ele era um romano, né? Então, eu não sabia que ele estava a serviço da dinastia romana. Eu não sabia. A dinastia flaviana. Eu sabia que outros que são aí declaradamente. Então, a partir do momento que a gente falou sobre um prêmio para quem escrevesse um artigo, repito, da mesma forma que a gente tem dito desde sempre, um artigo acadêmico, sistematizado, pronto para ser avaliado por pares, que possa ser publicado numa revista indexada. Em nenhum momento alguém pediu um artigozinho que qualquer um pudesse escrever, né? Não foi isso. E foi com esses moldes. E eu, por exemplo, não propus nenhum debate. Desde o princípio eu tenho falado no artigo. Por quê? Repito, se um brasileiro consegue o feito, um dos maiores feitos de todos os tempos, um dos maiores feitos de todos os tempos seria feito por um brasileiro, que seria desbancar o cristianismo. Seriam 2000 anos de histórias desbancadas por algum brasileiro, e que desbancaria também outros estudiosos, outros romanistas, ou seja, as pessoas que são mestres, doutores em história romana, fazem seus doutorados. Essas pessoas são hábeis no conhecimento da história romana, em tudo que tange a história romana. E essas pessoas até o momento, por exemplo, não expuseram ou não deixaram claro de que porventura os romanos tivessem criado Jesus. O problema é que
o instrumento de trabalho dos religiosos, o instrumento de trabalho religioso dos religiosos é a Bíblia. E o instrumento de trabalho dos ateus militantes youtubianos é a Bíblia. Eles utilizam a Bíblia para refutar a própria Bíblia. Vocês entendem isso? A Bíblia que eles não acreditam, que eles não gostam, que está cheio de remendos, de mentiras e de todas as conspirações do mundo, é o livro que eles usam para refutar a própria Bíblia. Ou seja, se a Bíblia não tem a validade que os religiosos tanto acreditam que tem, por que teria a validade que os ateus tanto almejam? Né? Os ateus estão... A fonte dele, a fonte primária deles, né, se é que nós poderíamos dizer, a fonte primária deles é a Bíblia. E eles rejeitam a Bíblia. Então, e esse cidadão, ele veio no intuito de tentar desfazer algo que está explícito em vários vídeos. O problema é que os seguidores dessas pessoas, infelizmente, lamentavelmente, isso eu acho triste para ateus, né? Eles estão cegos, não conseguem enxergar, não conseguem ver. Então os caras vêm, usam discursos agressivos, né? E um discurso sofismático, né? Um discurso sofismático, mas recheado de violência, né? E gratuita, tá? Violência gratuita, totalmente desnecessário. Eles não estão focando. Por quê? Porque agora eles estão se sentindo acuados. A teoria flaviana está na UTI. A hipótese flaviana está na UTI. Ela está no canto do ringue. Essa é a realidade. E com, vamos dizer assim, com o pugilista pressionando ali. E eles estão sem condições acadêmicas, né? Além da retórica que eles têm e do discurso sofismático, eles não têm mais nada. Né? Eles não têm um artigo, eles não têm um amparo acadêmico, eles têm apenas a retórica. E a retórica, ela não se sustenta academicamente. E eles sabem disso. Por isso, eles não querem partir para o artigo acadêmico. Preferem ficar na retórica, enganando o seu público, que é um público grande para as pretensões deles. É um público grande que faz com que eles se sustentem, né? Eu estou dizendo sustentem financeiramente. Então Jesus continua sustentando financeiramente este grupo. Então, ou seja, eu gosto que as pessoas venham aqui no meu canal e falem, mas que também sejam respeitosas. Eu prefiro não desrespeitar as pessoas, mas as pessoas gostam de desrespeitar. Aliás, este é o perfil desse grupo, né? Dos discípulos da dinastia flaviana, os flavianistas. Eles são discípulos desse pessoal. E eles estudaram, provavelmente devem ler livros do olavismo e também participar das mesmas ações do MBL, porque eles usam a mesma tática. Encher as pessoas de perguntas para que elas não possam responder nenhuma, né, e serem agressivos, né, tentando desqualificar. Eles perdem, como eles estão se sentindo acuados, eles agora estão partindo para outras violências totalmente desnecessárias. E eu já disse, tinha dito no outro vídeo, não faça molecagem comigo, que eu sei reagir. Não faça, é totalmente desnecessário. Ou seja, mantenha o foco na tal hipótese flaviana e desenvolva o artigo conforme foi estabelecido. O prêmio que foi solicitado, que na minha concepção também seria um estímulo, né, para ajudá-los, né, ajudar os flavianos, né, a produzir academicamente, mas eles não estão... inclusive o cidadão citou que o Jesus histórico é uma espécie de Frankenstein, uma coxa de retalho, e eu acredito também que eles são também um Frankenstein, né, recheados de partes íntegras e partes podres de um elemento para construir esta concepção ou essa teoria ou hipótese flaviana. Ela encaixa mais na hipótese, né? Então, ou seja, eles têm vários elementos e o coração
ou o cérebro é a Bíblia. A Bíblia é o cérebro deste animalesco ser que eles estão criando. Né? Isso é ruim. Por quê? Porque no futuro, os filhos dessas pessoas, essas pessoas mesmos, estão sendo alimentadas com algo enganoso, com algo impuro, né, que faz com que essas pessoas percam a sensibilidade e percam o elemento principal, que é a razão. Né? Eles estão perdendo isso, não estão vendo, não, e dias após dias vão entrando outras figuras que deveriam estar focados em outros trabalhos nos quais eles aparentemente são muito melhores para enterrar, ou seja, essas pessoas elas preferem a relevância do YouTube, eles se apresentam como acadêmicos. Eu já fiz essas críticas aqui, desse tanto de professor que tem por aqui, mas outra coisa, eu sigo aquela máxima que diz que no Brasil as pessoas são chamadas pelos sobrenomes da forma com que elas apresentam, mesmo que eles tenham uma outra sonoridade em outros países, por exemplo. A gente tem aqui aquele tenista Gustavo Kirten, que a gente chama Gustavo Kirten aqui, mas a pronúncia em alemão é uma outra pronúncia, mas se ele diz que é Gustavo Kirten, então é Gustavo Kirten, né? Então por aí vai. Então, basicamente é isso, as pessoas se dizem professores, eu vou chamá-los de professores, professores e tal, e com bastante respeito, não tentando desqualificar as pessoas, tentando se mostrar melhor, até porque isso não me atinge, né? Eu acho engraçado, a única coisa que me atinge são 3 palavras que me deixam chateado. Excelência, eu nem posso me chatear, hoje é meu aniversário, 24 de dezembro de 2012 é meu aniversário. E eu disse que não ia me chatear essa semana, apesar de eu gostar de fazer alguns teatros. Eu fico chateado com 3 palavras: excelência, refutar e a outra terrível que foi falado ontem, que é a falácia. Então, ou seja, excelência, quando a gente fala de política, essa raça que se acha melhor do que nós, e eu não gosto disso. Por mim, isso acabaria. Né? Seria como em outros países em que esses políticos, presidentes, essas porcarias todas são chamadas de senhor, que é o básico. Né? E refutação. Todo mundo está refutando todo mundo. E as pessoas continuam acreditando nas pessoas. Então, isso não funciona também. A outra coisa seria uma outra coisa, né? A outra coisa seria a falácia, né? Então eu fico meio chateado com essa coisa de falácia, mas o objetivo da falácia, de começar com a falácia, é para iniciar o ad hominem, Eu, por exemplo, eu não quero saber de debate, eu não propus debate, não estou atrás de debate. Eles que querem o debate ao invés do artigo acadêmico, por quê? Porque eles já estão treinados na retórica e na malandragem olavista mbeliana. É isso que eles querem. Então, ou seja, aprenderam muito bem esse artifício. E eu não sou menino, né? Eu quero que a gente permaneça com o assunto principal, que é o artigo acadêmico sistematizado conforme a academia exige. Já que eles dizem que são acadêmicos, querem se parecer. Então, ou seja, estão fazendo uma pseudagem. Por quê? Porque tirando a Bíblia, a teoria, a hipótese flaviana não se sustenta em lugar nenhum, tirando a Bíblia, porque eles usam a Bíblia para sustentar a hipótese flaviana. Então, eles estão fazendo uma pseudo, ou uma paraciência, aquilo que se parece com a ciência, mas não é. Não tem nada de científico, eles não têm grandes elementos, tem bastante retórica, e isso é bom, porque quem levanta a hipótese flaviana não são religiosos, nem são estudiosos da academia, nem historiadores que estão tratando de assuntos sérios. São os ateus youtubianos, né? Porque pegaram, lá em 2013, o Joseph Atwill, que é o coração desta maluquice toda,
apesar deles quererem se desvincular, fez uma palestra, acho que na época custava 87 euros a entrada, que ele ia abalar o mundo. E eu já até disse, ele não conseguiu abalar nem as pessoas que estavam na sala, quanto mais o mundo, né, com a sua teoria flaviana, né, que não se sustenta, né? Ele encontrou algumas coisas e viu algumas outras, esqueceu de outros detalhes, esqueceu que a Roma mandava em várias partes do planeta, mas nem todas, e que naquele mesmo período existiam outras dinastias, em outros locais. Existiam outras dinastias. E as pessoas tinham Roma, é como hoje. Se nós fôssemos trazer para hoje, qual é a língua mais universal que você conhece? É o inglês, não é isso? Então, naquele período, a gente tinha uma outra concepção. E o grego funcionava muito melhor do que o próprio latim falado pelos romanos, inclusive. Né? Então, ou seja, não se espalhou a cultura romana como deveria, apesar de eu ter dito que os romanos foram os primeiros. Lógico, a gente faz um exagero aqui, dizendo que eles são os primeiros a espalhar o soft power, ou seja, que é espalhar a sua cultura por aí, né? O soft power e o hard power. O hard power é quando você chega com a força, o poder, a guerra, poderio militar, né? Então os romanos estavam neste patamar e isso é inegável. Né? Não só os romancistas, os romanistas, desculpa, não só os romanistas, como também pessoas que estão em outras áreas, inclusive os que estão especulando essa hipótese flaviana no YouTube, também sabem disso. Então o que nós temos aqui é uma pseudagem flaviana. Eu falei que não queria usar muito essa palavra para não ser ofensivo com as pessoas, porque eu acho que todos eles merecem respeito, até porque estão tentando fazer algo, mas eles podem ser também respeitosos com aqueles que não acreditam, que não aceitam por encontrar outros elementos que dizem ao contrário do que eles estão fazendo. Qual é a melhor saída para eles? Qual é a melhor saída? Escrever artigos. Escrevam artigo. Qual o problema de vocês escreverem artigos? Um não confia no outro, né? São falando no Jesus histórico, que é cheio de costura, isso aí não há dúvida, né? O Jesus Flaviano, que nem saiu, aliás, ele nem saiu da cabeça das pessoas, não está nem no papel. Nem no papel não está. Então, essa coisa, esse Frankenstein que vocês criaram, também é um monstro que vocês estão criando com peças de todos os lugares, de todas as qualidades, peças boas, peças ruins, peças péssimas de serem usadas, e vocês estão construindo esse monstro perigoso, que será prejudicial para vocês e, quiçá, para os seus familiares, para os seus amigos mais íntimos. Né? Mas ao invés de vocês ficarem preocupados com maus tratos e violências, publiquem, sejam acadêmicos, publiquem em profusão, coloquem a teoria de vocês para rodar. Vocês estão com medo, aí já tem gente dizendo que a academia é isso, a academia é aquilo, ou seja, exatamente aquilo que o olavismo e os caras do MBL fazem. Eu tenho repetido aqui diversas vezes essa coisa, né? Esse terraplanismo youtubiano que vocês estão abraçados, que estão levando vocês para uma derrocada, porque vocês, a teoria de vocês está nas cordas, né? Está nas cordas do ringue, né? Está pressionada, ela está nas cordas do ringue, provavelmente não, como eu disse, ela já está na UTI, né? Já está respirando por aparelhos, e isso é uma realidade. Então é isso, gente. Muito obrigado, um Feliz Natal para vocês, tudo de bom. Eu vou comemorar meu aniversário hoje, já falei, né? Então, que vocês sejam todos felizes, independente se você é romano, se você não é, se você é judeu. Quando eu digo romano, eu estou falando da teoria, tá? Se você é judeu, judaico-cristão,
hindu, no meu caso, budista, não importa. Sejam felizes e sejam honestos também. Não tentem ludibriar as pessoas, não façam loucuras, sandices, não saiam ofendendo a honra das pessoas, não busquem ofender a honra das pessoas, atingindo a família dessas pessoas, buscando atingir a pessoa através da família. Isso é crime. Isso é crime. Parem com esses assédios jurídicos, isso não vai levar a nada. Por exemplo, eu estou até preparado para qualquer coisa nesse sentido. Eu agora esses assédios jurídicos, que não pode falar, bobeira, besteira. Parem com isso, vocês não estão evoluindo com isso. Ou seja, há um debate aqui entre pessoas que acreditam numa coisa e outros que não acreditam. Vocês estão baixando o nível a ponto de querer atingir até famílias de pessoas, citando famílias de pessoas. Isso é imoral. Imoral, é ilegal, é criminoso. Então é isso. Valeu, tudo de bom.